Olá, meus alunos de Direito, professor Proete aqui mais uma vez, Centro Universitário Assunção Unify. Nós vamos para uma aula importante. Hoje eu começo a falar de métodos e técnicas de pesquisa, na nossa disciplina de Metodologia do Trabalho Científico Aplicada. Mas o que seria um método? Como estratégia, lá no curso de Administração, é o meio pelo qual os gestores atingem os seus objetivos. O método é a mesma coisa, é o caminho, é o percurso metodológico que permite a um pesquisador atingir os seus objetivos de pesquisa, a comprovar um fato, a buscar conhecimentos, a contribuir com a ciência. Muito bem? Então, nós temos um panorama, eu já trabalhei este quadro com vocês, lá em projeto de pesquisa, em monografia. Nós precisamos entender primeiro, antes de escolher o nosso método de pesquisa, se o nosso assunto, o nosso problema é um estudo qualitativo ou quantitativo. Se eu preciso entender e explorar um assunto, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, portanto a escolha do método vem logo em seguida. Eu posso usar uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, uma pesquisação, pesquisa participante, um estudo de caso, um estudo etnográfico, uma pesquisa em laboratório, um levantamento de dados, uma pesquisa documental e, basicamente, sempre usamos uma pesquisa bibliográfica. Se eu vou fazer um estudo quantitativo que visa mensurar, eu preciso ir por métodos estatísticos e de experimento, mesmo o levantamento de dados, ok? Pensando nisso, depois para escrever a minha monografia, o meu relatório, ou seja, a forma textual que eu vou utilizar para a publicação da minha pesquisa. Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa entender, lembra quando eu estudei com vocês o projeto de pesquisa, a gente abordou, nós vimos que tinha que ter o título do projeto, problemas, hipóteses, justificar o porquê do estudo científico, não é? Nós temos também que dizer os objetivos gerais, específicos. Aqui nessa parte, procedimentos metodológicos, é onde eu preciso trabalhar com vocês a partir da aula de hoje. Então, no projeto de pesquisa, eu já coloco quais serão os meus procedimentos metodológicos de acordo com o objetivo específico, os objetivos gerais da minha pesquisa e de acordo com os locais de pesquisa. Não é? Se o meu trabalho visa simplesmente a descrever, explicar um fato, uma boa pesquisa bibliográfica faz isso. Mas se eu quero ir para campo, pesquisar um fato, pesquisar uma empresa, um grupo de pessoas, etc., a minha pesquisa vai demandar de outros métodos, não é? Então, isso foi uma lembrança do projeto de pesquisa, né? Vamos entender alguns caminhos aqui, algumas técnicas que me permitem buscar conhecimento. A primeira técnica é exploratória, é aquele momento que eu vou buscar, vou me aprofundar sobre o tema. A pesquisa bibliográfica ela me ajuda muito nisso, me ajuda a elaborar hipóteses para melhor entender o objeto de estudo, que é o problema. Então, olha, as pesquisas exploratórias, a pesquisa exploratória, no singular, é um procedimento preparatório que proporciona informações sobre um determinado assunto, podendo delimitá-lo e ajuda a definir os objetivos, possibilita a formulação de hipóteses para descobertas no estudo. Então, olha que interessante, pesquisa bibliográfica, levantamento de dados, percebe? A etnografia que estuda pessoas, uma fraternidade, um grupamento de pessoas, Quando eu vou explorar, eu vou levantar informações sobre o meu tema-problema. Quando eu vou descrever, olha, já diz, vou descrever como eu vou fazer o trabalho, vou descrever usando inclusive o método, descrever o fato estudado. Então tem como função descrever características e dados encontrados na pesquisa técnica. Ok? E a pesquisa explicativa, o nome já diz, visa a explicar as correlações de existência do fato, as causas. Então, todo o trabalho qualitativo me ajuda a usar as pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. São técnicas importantíssimas para quando um pesquisador, um estudioso, um estudante vai levantar, vai entender um fato, explicar o fato. E por que não também medir o fato? Muito bem, mas eu preciso agora perceber o seguinte, quando se fala em ciência, se fala em contribuição, se fala em descobrir
como e por que fatos acontecem, como os fatos se desenvolvem, como os fenômenos acontecem, não é? Então, quando eu falo em pesquisa qualitativa e quantitativa, eu posso usar isoladamente, eu posso só fazer um estudo qualitativo pensando em entender o fato. Eu posso fazer um estudo quantitativo só pensando em entender, por exemplo, agora que a gente tem épocas de eleições, em qual candidato a pessoa vai votar. Só quantitativo. Agora, se eu quiser entender em qual candidato uma pessoa vai votar e por quê, eu estou usando a pesquisa qualitativa e quantitativa juntos, são os estudos, não é? Para que serve o conhecimento científico? O que é? Um conhecimento racional, que ele revela os fatos, ele explica como os fatos acontecem, não é? Então, nós sempre trabalharemos com a metodologia científica de modo a contribuir com o conhecimento científico. Então, toda a pesquisa é feita de forma planejada, de forma pensada, de forma racional. E o que é a pesquisa? A pesquisa é uma ideia de investigação, de verificação, de busca de verdade sobre um fato para contribuir com a sociedade, acadêmico-científica e com a sociedade em geral. Pensando nisso, não é? Chegou o momento agora da gente entender um pouco mais profundamente quando a gente fala, olha, meu estudo é qualitativo. Porque eu fiz um trabalho, eu farei um trabalho que visa entender como um fato acontece. Então, olha, visa entender um fenômeno e explicá-lo, por isso as técnicas, né, explicativas, dá ênfase na qualidade dos resultados, ajuda a fundamentar o estudo. Não mede ou quantifica. Quem mede e quantifica é a pesquisa quantitativa. Descreve o processo de estudo, como ele começa, como ele acontece, quais são suas variáveis. Põe o pesquisador em contato com o fenômeno estudado, porque ele entende, por leitura ou por entrevistas, ou analisando um fato. Já o método quantitativo, o nome já diz quantidade, ele visa medir quantas vezes o fato acontece. Então, mede e quantifica a importância dos resultados. Dá ênfase na quantidade dos resultados no estudo e descreve os resultados do processo de estudo. Por que aconteceu, quantas vezes aconteceu, com qual ênfase aconteceu. E quando eu uso os dois? Exatamente, quando eu preciso entender, explicar, descrever e medir um fato. Então, usando o exemplo da pesquisa de opinião de voto. Então, se a gente perguntar em qual candidato você escolhe, vai votar para prefeito do estado de São Paulo, do município de São Paulo. Ah, eu vou votar no candidato X. Se para aí eu vou medir a opinião das pessoas, quem vota em X, Y e Z. Agora, se eu perguntar em qual candidato você vota e por quê, eu já estou fazendo uma pesquisa qualitativa e quantitativa, porque eu quero saber quantos votam em quem e qual o motivo desse voto. Então é um estudo, a maioria dos estudos termina assim, às vezes você começa um estudo qualitativo e lá na frente você se interessa tanto pelo assunto que você começa a medir as ênfases, as proporções, o que acontece, por que acontece, quantas vezes acontece aquele fenômeno, aquele fato, né? Depende do que é estudado. Então isso é muito interessante no trabalho acadêmico-científico. Se a gente vai estudar motivação, eu posso perguntar o que causa motivação, não é? O que faz motivado. Se eu perguntar para muitas pessoas e medir as opiniões, eu estou fazendo um estudo que me faz entender e quantas respondem o quê. Então, estou fazendo um trabalho de pesquisa qualitativa e quantitativa. Isso é muito importante a gente entender. A maioria dos estudos é permeado pelos dois, ok? Mas antes de eu oferecer bons estudos para vocês pensarem, pesquisarem, pense no seu projeto de pesquisa. Reveja a parte da metodologia. Veja se o seu estudo só visa a entender. Se é um estudo quantitativo, como uma pesquisa bibliográfica. E se você quer entender e justificar o porquê de medir uma opinião, se falta colocar no seu estudo também uma pesquisa quantitativa com métodos de levantamento de dados, né, no qual você pode, em um local, um ambiente de estudo, né, um estudo de caso, por exemplo, medir as opiniões, quantificar as opiniões. Exatamente isso. A ciência sempre mede, entende, quantifica e contribui. Ok? Muito obrigado, bons estudos, até a nossa aula
ao vivo no Teams.